Olá, pessoal, bem-vindos ao Titanic Podcast. Meu nome é Luiz Dalanese. Olá, pessoal, bem-vindos ao Titanic Podcast também. Meu nome é Juliana Lofredo e vamos ao primeiro tema de hoje. Bom, então, as últimas notícias, né, que saíram sobre a colisão, né, do Titanic, foi que talvez o Titanic não teria colidido com o iceberg a este bordo, né? Então, é o que todo mundo sabe, né, o que a gente vê nos filmes, vê nos documentários. E a hipótese, né, que surgiu agora é que o Titanic teria, então, encalhado numa plataforma de gelo. Então, isso muda tudo que a gente conhece sobre a história, né? Então, o que eu acho muito interessante sobre o Titanic é que é, nunca tem fim, né? Nunca vai existir uma verdade 100%, sempre vão ter é, coisas surgindo, né? Hipóteses surgindo, cada vez mais que a gente tem tecnologias melhores, né, para investigar os destroços. Então, isso com certeza foi uma notícia que impactou e polemizou muito, né, principalmente a gente que está aí por dentro do assunto, né? O que você acha disso, Luiz? Realmente, Ju, as coisas elas parecem que cada vez surgem mais de acordo com que as tecnologias elas se tornam mais avançadas, né? De acordo realmente com as matérias que estão pipocando na internet, fala de uma empresa especializada em mapeamento chamada Magellan. Então é uma empresa focada em mapeamento digital, ela fez um mapeamento em 3D de todo o naufrágio do Titanic e é algo que eles estão iniciando um estudo, mas muito possivelmente existe um pouco de realidade nessa teoria de que o Titanic não tivesse realmente atingido o iceberg, sim encalhado, o que geraria os danos suficientes para que ele pudesse ir a pique, né? Então é uma coisa que é muito interessante porque a gente vê a tecnologia evoluir, os smartphones, computadores, né? As câmeras cada vez mais potentes, mas a gente nunca imaginaria que isso impactaria diretamente no Titanic. E isso está impactando, trazendo novidades, trazendo coisas que a gente jamais imaginaria, né? E é interessante a gente pensar que há muito tempo atrás isso não era bem não era essa visão que a gente tem hoje do naufrágio, né? Do impacto de como foi o processo. Sim, é verdade. Eu acho que essas tecnologias, né, elas vêm trazer ou vêm trazer outras teorias e também vêm derrubar outras, né? Então, a cada ano que passa, a gente tem mais perguntas do que respostas, eu sinto, né? E é curioso porque, assim, a gente sabe que existiu um naufrágio, existiu icebergs, né? Existiram icebergs, só que agora a gente não sabe mais como que essas duas coisas se relacionam, né? Então foi uma noite muito traumatizante, né, para os passageiros. Então, se a gente for ler os inquéritos, né, a gente não sabe quem está falando a verdade, quem é que não está, são pontos de vistas muito diferentes, então é um trauma muito grande. Então, e acho que isso na história, no geral, né? O que realmente aconteceu? Eu até É brinco verdade. assim com os meus amigos que quando eu morrer, a primeira coisa que eu vou perguntar é o que aconteceu com o Titanic. Não é nem tipo, sobre a minha próxima reencarnação, sobre qualquer outra coisa, mas o que aconteceu de fato com o Titanic, porque isso me deixa muito angustiada, assim, não saber exatamente, né, o que aconteceu. É verdade. E eu acho Uhum. muito interessante isso, Ju, é que se a gente pegar historicamente, cada época, desde o naufrágio até agora, sempre surgia teorias totalmente diferentes, né? Sim, é verdade. E é engraçado como ainda muitas teorias assim que já vieram por água abaixo, ainda as pessoas perguntam, né? Esses dias a minha amiga compartilhou um vídeo que ela viu no TikTok sobre aquela teoria famosa, né, de conspiração, de que o Titanic teria sido trocado, né, com o Olympic. Ela, amiga, isso é verdade? Apareceu isso para mim? Aí eu falei, não, né? Foi algo que ficou muito famoso, mas isso já caiu por terra.
Então, assim, a gente não sabe, né, daqui a alguns anos, como é que as histórias vão surgir, né, relacionando o Titanic, assim, o que as pessoas vão perguntar, né? Então, é curioso refletir sobre isso. É verdade, né? E eu lembro de uma matéria que eu vi, que era uma matéria de, acho que se eu não me engano, 1950, há um bom tempo atrás, onde ele realmente falava sobre o rasgo gigantesco de 90 metros, né? E até esse era um livro, ele falava um pouco que o Titanic só podia ter afundado se tivesse tido um acidente muito grande, então um rasgo gigantesco. Inicialmente a gente sabe que isso não é verdade, né? Como também todo mundo achava que Titanic tinha naufragado intacto, que também isso, certeza a gente tem, foi desmitificado. Sim, e só foi desmistificado quando os destroços foram descobertos, né? Então é aí que a gente vê como os passageiros eles estavam tão atordoados, né, com um acidente que ninguém sabia dizer exatamente o que aconteceu. E uma coisa assim tão grande, né, como o fato de ele ter se quebrado ao meio, ter se partido ao meio, como é que isso ficou na dúvida por tantos anos, né? Só de fato quando os destroços foram encontrados, né, em 85 que a gente entendeu isso, né? Então ainda tem muito mais coisas, né, para os pesquisadores pesquisarem, né? Uhum. Então, muitas perguntas a serem respondidas, mas é o que eu falei, eu acho que quanto mais eu sei que nada sei, assim, porque é muita coisa e, enfim, é por isso que eu acho a história do Titanic tão fascinante, porque são muitos mistérios, né? São muitas dúvidas, muitas perguntas, e a cada ano surge uma coisa nova, então eu acho isso muito interessante. Sim, e também se a gente for pensar, o cinema ele tem muito esse poder de colocar esse imaginário, né? Se a gente pensar no filme Verdade. Somente Deus por Testemunha, ele mostra o Titanic naufragando intacto, né? Ele mostra É, a impolência do Titanic totalmente aceso. Então, eu acho que a gente tem muita coisa vem do cinema. Então, até mesmo o Titanic de James Cameron, né? Ele traz uma imagem de naufrágio que o próprio James Cameron já falou que não aconteceu daquela forma, após muito tempo de pesquisa do lançamento do filme, né? sim, o afundamento dele, né, que ele tá naquela posição quase 90 graus, assim, né, a É, gente já sabe que não foi nesse nível, né, então a gente sabe também que o cinema ele tem que colocar algumas coisas para chamar atenção, né, até o meu sobrinho, ele tem 5 anos e eu acabei viciando ele em Titanic um pouco, e a cena que ele tem mais medo é essa, né, que as pessoas estão caindo, né, ali da polpa, né, quando ele tá enguiçando. Então a gente já sabe que não é muito bem daquele jeito, mas a gente sabe como é o cinema hollywoodiano, né? Tem que hollywoodiano, ter né? uma coisa assim para chamar atenção, para vender. Então acaba tendo essas, sei lá, licenças poéticas, né? Se assim a gente pode chamar. Mas eu acho que o pior erro do filme, assim, foi o Cameron ter colocado a frase, né, que nem Deus pode afundar esse navio, que acho que essa frase pega muito, né, até hoje, É, muita gente vindo falar para mim, mas lógico, né, os caras foram confrontar Deus, foram confrontar não sei o quê, mas, gente, isso não aconteceu, né, não, enfim, aí até você explicar e desconstruir aquilo, então o Cameron acabou reforçando algumas coisas, né, é, então ele trouxe muitas verdades, mas também acabou trazendo muitas fake news também. Por isso que a gente está aí para desmentir muita coisa. isso é verdade. A fake news Ninguém é perfeito. já existe há muito tempo, né? Sim. Mas ninguém é perfeito, né? Então, Pessoal, agora a gente vai trazer uma notícia que ela não é muito legal, né? É sobre a morte de Liam Poulter, o Isidore Strauss de Titanic de James Cameron. Então, ele esteve em algumas cenas, né, do filme Titanic. Claro que algumas sequências foram retiradas do filme, colocaram como extras, mas realmente a gente perdeu esse grande ator. sim, e ele, assim, tem sido bastante falado, né, a morte dele
acabou sendo, acho que, mais aclamada do que talvez seria, né? Por conta da expedição, né? Agora recente, né? Que teve, que, né? O mundo inteiro ficou sabendo, então que o submersível, né? Submergível, ele implodiu. E esse ator, ele seria tataravô, né? Eu não lembro. Não, o Isidore, né? Na verdade, o Isso. personagem que ele interpretou seria tataravô de um dos tripulantes, né? Que estavam lá no submarino. Então, isso veio à tona agora, né? Então, muita coincidência ou não, né? Ele ter falecido próximo, né? A data que esse, esse explorador também faleceu, né? Então, é muito triste, mas ele deixou aí o seu legado, né? Com a história do Titanic. Isso é verdade. E isso só me deixa um pouco preocupado sobre a aclamação do filme Titanic 666, porque ele traz um pouco sobre uma maldição de Verdade. passageiros que foi no Titanic 3. Então, assim, talvez isso sirva até mesmo para os fãs assistirem esse filme. Eu posso considerar ele um clássico do trash, porque ele é bem ruim, ele deixa muito a desejar, mas estranhamente parece que ele acaba puxando alguma coisa que está acontecendo hoje, que é os passageiros terem Verdade. uma ligação e continuar até os dias atuais, né? Isso é verdade. Muita gente ouve muitos comentários, né? Vi muitos comentários das pessoas falando que o Titanic é um navio mal assombrado, né? Aquela região ali tem energias negativas. Assim, pode até ser, né? Foi realmente um acontecimento muito triste, né? Tinha, com certeza, muitas pessoas com más intenções, como tem em qualquer lugar, né? Muita É, gente rica, muitas pessoas manipuladoras. Mas a gente sabe que o ser humano ele gosta de encarar locais em que não é para ele ir, né? Então, é, estar a 4 mil metros de profundidade assim não é para qualquer um, não é para qualquer submergível. A gente sabe que o Cameron desceu 33 vezes, mas foram em contextos totalmente diferentes. Então, por mais que exista uma energia negativa, a gente também tem que considerar que o ser humano ele arrisca demais, né? Ele acaba sendo imprudente demais. Então, a gente não pode deixar isso passar também, né? isso é verdade. E se a gente for pensar, Ju, não é uma coisa tão é, é, corriqueira, né? Se foram só James Cameron foram 33 vezes, mas todas as outras viagens que ocorreram desde 85, quer dizer, desde 85 até 2023 para acontecer um acidente, sendo que aquele tipo de expedição ela é de alto risco, né? Incluindo se a gente pensar no submarino Mir 1, Mir 2, que eles foram várias vezes. Então, assim, eu O acho que é uma Alvin, né? questão, o Alvin. Então, eu acho que é muito mais uma questão de preparo e dos seus objetivos, né? A gente sempre comenta que essas viagens, elas tinham um objetivo de exploração, de pesquisa. Agora, a Ocean Gate, não, ela foi uma questão turística. Então, uma vez que a gente perde o foco, eu acho que é onde mora o perigo, incluindo os vários navios que já trafegaram naquela área, né? Se a gente pensava lá, desde a época dos navios a vapor que começaram a cruzar o oceano, vários passaram por lá, e o acidente foi com o Titanic. Então, eu acho que não é Sim. uma questão do local, é uma questão mais pontuada nos objetivos das pessoas, né? Dos objetivos que estão Uhum. levando aquela embarcação. Sim, é verdade. E eu sempre lembro de um professor, de quando eu estava fazendo curso de direção, né, que ele falava que os acidentes acontecem por conta de muita autoconfiança, né, É, e excesso de confiança, né. Então, e é verdade, né, provavelmente o dono, né, que estava também a bordo, ele sabia dos riscos, sabia que não era um submarino, né, aprovado, né, por claro. instituições renomadas. Então tem muitos detalhes aí, né? E só retomando um pouquinho da questão mal assombrada, né, que a gente estava falando, tem um vídeo, né, que foi feito agora pelo Spook House, que é um canal muito legal. E é um médium, né? Claro que para quem acredita e quiser assistir, ele faz uma análise, né? Tipo, da áurea, né? Dos tripulantes, né? Que estavam a bordo, assim. Então ele fala que através, né? Dessa mediunidade dele,
quem eram essas pessoas, né? Se eram manipuladoras, se tinham obsessores, né? Que seriam essas energias negativas. E uma coisa que eu não sabia é que o filho de um daqueles empresários do Paquistão, ele não queria ir, né? Então ele foi meio que para agradar o pai. Então acho que ele foi a perda mais triste, assim, né? Por ser muito jovem. E, enfim, fica aí de curiosidade, né? Para quem quiser assistir esse vídeo, é bem interessante. Para É quem bem gosta de legal. coisas mal assombradas, fica a dica. E falando um pouquinho de questão de morte, vamos relembrar, né, Ju, sobre duas grandes perdas de atores também, né? Uma perda, ela já faz um bom tempo, que é a nossa querida Gloria Stewart, né? Ela que foi a mulher mais velha a receber uma indicação para o Oscar, né? Ela tinha mais 100 anos quando participou do filme de Titanic de James Cameron. Então, eu acho que fica pra gente uma lembrança, até uma homenagem para essa grande atriz, né? Sim, é verdade. Ela, o Bill Paxton, né, que também está em Fantasmas do Abismo, né, aquele documentário que está na Netflix também, que ele faz com o Cameron. Então, pessoas assim que ficaram muito marcadas e que, infelizmente, né, ou não, mas os anos passam, né, e isso acaba acontecendo, mas foram pessoas que deixaram aí seu legado que a gente sempre possível a gente vai relembrar, né? Sim, sim, isso é verdade. A Gloria Stewart realmente, ela faleceu por uma questão de saúde, isso muito atrelado à idade avançada que ela já tinha, né? E o Bill Paxton, ele morreu realmente decorrente de uma cirurgia. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, existem muitos rumores, né, incluindo de má procedência médica, mas é uma coisa que ainda não chegou à tona para a gente poder realmente saber exatamente o que aconteceu com o Bill Paxton. Sim, e só para quem não sabe de quem que a gente está falando, né? Então a Glória interpretou a Rose mais velha, né? Então aquela senhorinha, né, que conta a história e volta no tempo, né, para contar o que aconteceu. E o Bill Paxton é aquele explorador, né, que aparece no começo, que ele está buscando o coração no oceano, né? E é interessante que os dois participaram juntos, né? Eles tiveram É uma verdade, química ali durante as cenas de Titanic de James Cameron. é Pessoal, verdade. foi um grande prazer. Estamos chegando ao final desse podcast. Queria agradecer muito a Juliana Lofredo. Ela é uma pessoa que está sempre com a gente, faz parte basicamente da comunidade Titanic Brasil, né? Ela é basicamente a nossa vice-presidente. Então tem muito conteúdo que vocês acessam do nosso site. É redigido pela Ju, então eu queria realmente agradecer, Ju, você bastante por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, estou um pouco sumida aí por conta, né, a vida adulta, mas sempre que eu puder contribuir, vai ser sempre um prazer, porque falar de Titanic é o meu hobby favorito. O meu também. Pessoal, foi um grande prazer e até a próxima.